Olha, meu amigo, se tem um setor que subiu na Bolsa de Valores em 2025, foi o setor elétrico. Subiu demais. CTV Eneva subindo mais de 100%. Eletrobras, mais de 70%. Agora a Axia Energia. E sabe qual ação não subiu? CEMIG, que é justamente o tema desse vídeo. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E vamos falar da CEMIG? A única elétrica que não subiu em 2025? Estranho, né? Será que é uma oportunidade? Até a Light, cara, a Light subiu. Que negócio doido. Vamos tentar entender o que está acontecendo com a CEMIG. Antes, deixa eu te mostrar aqui o seguinte. Esse aqui é o gráfico de cotações do Índice de Energia Elétrica. Assim como a gente tem o Ibovespa, a gente tem o IDIV dos dividendos, a gente tem o índice setorial de um setor, do setor elétrico, que é também criado pela B3 e serve para medir a performance do setor elétrico em dado período. Em 5 anos, né? Performance bem positiva, mas a variação de um ano, quase 50%, e a variação nesse ano, até o momento da gravação desse vídeo, 57%. Mas tinha ultrapassado 60%, que acontece é que teve uma correçãozinha na Bolsa de Valores até o presente momento. Por outro lado, a CEMIG, aqui as ações ordinárias, caem 3,62%. E as ações preferenciais caem 1,71%. E aqui a gente está falando principalmente de uma empresa distribuidora de energia elétrica. Tem outros negócios também, a gente já vai ver, mas principalmente distribuidora. E aí quando a gente compara com algumas concorrentes lá na Bolsa de Valores, como CPFL Energia, está subindo 68% no ano, e a Copel 58% no ano. De novo, fica estranho. Como eu falei, até a Light. A Light sobe 11%. Cara, isso aqui parece até meme. Mas a Light subindo e a CEMIG nada. Por quê, né? Bom, antes, vamos entender o básico, que é a classe de ação a ser escolhida pelo investidor. Esse vídeo não é nenhuma recomendação. Na verdade, pode ter alguma cilada aqui. Estranho, né? A ação não subir. É o que a gente vai falar ao final. Mas antes de mais nada, entender a diferença entre ação ordinária e preferencial. Porque no Brasil eu acabo dando muito de empresa para empresa. E no caso da CEMIG, algo que você já percebe de plano é que a ação ordinária é bem mais cara que a ação preferencial. Não só em cotação. Não é cotação, aqui é 11, está até abaixo de 11 agora, e aqui é 14. Não, mas pelos indicadores. Olha só o indicador preço sobre valor patrimonial na ordinária. 1,4. Ou seja, na Bolsa de Valores, para comprar as ações ordinárias da CEMIG, você paga um ágio, um acréscimo de 40% sobre o patrimônio líquido, que nada mais é que o patrimônio dos sócios. Só isso, 40%. Pensando em estatal, não é um percentual baixo, né? Pensando em estatal. Já na CEMIG 4 preferenciais, esse ágio é de apenas 8%. Então aqui é uma diferença considerável. Não bastasse isso, a ação preferencial tem uma vantagem, não só de preço, mas de dividendo, porque aqui existe um dividendo mínimo, que é de 50 centavos. Por quê? Porque é 10% sobre o valor de emissão nominal das ações de CEMIG. Ou seja, nos preços atuais, eu tenho um dividend yield garantido na CEMIG 4 apenas, de quase 5%. E aí fica estranho, né? Você fala, cara, estranho, né? Por que a preferencial é mais barata, tem a vantagem do dividendo mínimo e, cara, qual que é a diferença? E por que a ordinária aqui tem esse ágio tão alto? A resposta é o tag along. Aqui no Investidor 10, clique em empresa. Logo abaixo, você vai verificar que a CEMIG está no segmento de listagem nível 1, que é o mais fraquinho. Logo, somente as ações ordinárias têm o tag along legal mínimo de 80%. Ou seja, quando e se a CEMIG vender o controle que hoje está nas mãos de Minas Gerais, ao adquirir o controle, a empresa que está comprando, por exemplo, ou a entidade pública, eventualmente, vai ter que estender a oferta não só para o próprio estado de Minas Gerais, mas para os demais acionistas. E fazendo isso, só com as ordinárias, só para os detentores de ordinária, vai oferecer 80% do valor que está sendo pago para comprar o controle. Então, supondo que o controle hoje esteja sendo vendido a R$ 15, só uma suposição aqui. Então, eu teria que estender a oferta para os demais donos de ações ordinárias da CEMIG. Nesse caso, seria 15 vezes 80%, R$ 12. Nesse caso, ninguém ia aceitar a oferta, né? Ninguém ia aceitar porque na Bolsa de Valores está 14. Mas imagine um cenário onde o controle seja vendido a 18. Logo, 80% desse valor seria 14,40, até acima do valor que está na bolsa. E assim sucessivamente. Essa é a garantia do tag along, uma garantia que parece besta agora, só que
diante da imprevisibilidade da nossa vida e das sacanagens que são feitas na Bolsa de Valores contra minoritários, eu não ignoraria esse direito. É por isso que a CEMIG 3 é tão mais cara. Afinal, só reforçando, eu clico aqui em empresa, na preferencial e vejo 0% de tag along. A liquidez da preferencial é muito maior por conta dessas vantagens, tanto de preço quanto de dividendo mínimo. 116 milhões de reais de volume médio diário. CEMIG 3 não negocia quase nada, menos de 2 milhões, porque o Estado de Minas Gerais não fica negociando ações ordinárias da CEMIG. Então aqui tem uma liquidez mais limitada, o que é ruim. Entendeu a diferença? A partir disso, você toma a sua decisão a respeito de classe de ação. E como eu disse, é uma empresa controlada pelo Estado de Minas Gerais. Controle acionário só tem em ações ordinárias. Então eu preciso ter mais do que 50% das ações ON, finalzinho 3, para ter o controle de uma empresa. Então o Estado de Minas Gerais está aqui. Depois do Estado de Minas Gerais, esse fundo, FIA Dinâmica Energia SA, detém 32% das ações ordinárias de CEMIG. Caraca. Que fundo que é esse, Luan? É o fundo do Juca Bidala. Ele sim, o maior bilionário aqui do país. É investidor da bolsa, só que ele investe através de fundo. E aí você fala, mas aqui do lado tá 16,67, aqui tá 17. É porque aqui tá ponderando a quantidade de preferenciais e ordinárias ao mesmo tempo. Então, no caso, o Estado de Minas Gerais tem 50,97% das ações ordinárias e 17% do capital social total. Total. Por quê? Porque ele não tem nada de preferencial. Ó. Ao passo que o FIA Dinâmica tem 32,82% das ações ordinárias e 8,56% de preferenciais, totalizando 16,67%. Então, supondo que o FIA Dinâmica tivesse aqui uns 20% de preferencial, ele ultrapassaria a participação total na CEMIG. Só que ele não teria o controle, porque o que importa é você ter mais de 50% das ordinárias. E ainda tem o BNDES, que tem 11,14% das ON de CEMIG e não tem nada de preferencial também. Então, na prática, é uma empresa bem estatal, Minas Gerais e ainda o BNDES. E aí os outros aqui, ó, sobra 5%. Então, tá vendo por que negocia pouco? Porque tem um free float de ordinária muito baixo, 5%. Só que assim, o restante ali, ó, 90% das preferenciais, todas negociadas. E aqui o que eu falei para você no começo do vídeo, valor nominal, é o valor lá do capital social das preferenciais, R$5. 10% disso, 50 centavos. Esse é o dividendo mínimo de CEMIG 4. E sabe o que é curioso a respeito dessa queda nas ações? É uma pequena queda, mas é um ano de alta expressiva no setor elétrico e de alta expressiva no Ibovespa. Mas CEMIG ficou para trás. E o curioso é que nesse ano a CEMIG conseguiu elevar o seu rating pela Moody's, que é uma das grandes agências de classificação de risco de crédito no mundo. Então hoje a CEMIG ela está com mais alto nível de rating em escala nacional, BR, 3A. Então, assim, é igual uma Engie, por exemplo, mesmo sendo estatal. E aí você fala, nossa, conseguiu esse rating nesse ano, uma elevação? Sim, e a ação não subiu. Lembra também que eu vinha falando desde o ano passado que a CEMIG parecia ser muito barata em termos de múltiplos, só que agora esse múltiplo está em 10 vezes lucro? Antes estava 4, 5. Eu falei, olha, vai ficar diferente, vai subir esse múltiplo. Por quê? Porque tinha não recorrente no balanço do ano passado. Basicamente, venda de ativos não estratégicos para a CEMIG. Lembrando que o Estado de Minas Gerais é o controlador e óbvio que ele iria extrair o máximo de dividendos e extraiu, a CEMIG pagou bastante dividendos no período. Por quê? Porque precisava tanto de dinheiro para os fortes investimentos que a CEMIG faz, quanto para ajudar na recuperação do estado, já que Minas Gerais era um estado praticamente quebrado quando a gestão Zema ingressou no governo do estado. E aqui estão as áreas de atuação da CEMIG. O que ela faz na prática? Eu já adiantei que o principal negócio dela é distribuição de energia, estilo uma Light, estilo uma Copel, uma CPFL Energia, uma Enel, está dando problema agora, mas ela tem outras áreas de negócios. Ela atua na geração de energia, a matriz energética 100% renovável, ela tem ativos de transmissão e principalmente distribuição e comercialização de energia. Então assim, ela é uma holding que tem diversos ativos e atua nas mais diversas verticais de negócio dentro do setor elétrico. Nesse sentido, conforme traz aqui o Investidor 10, a distribuição de energia representa 67% da receita total da CEMIG. A comercialização 18%. Transmissão, muito pouco. Geração tá aqui, ó. Então assim, distribuição é o negócio principal, de tal modo que se você tiver um bom desempenho na distribuição, a CEMIG vai bem. Se tiver um mau desempenho, ela não vai tão bem.
mesmo que as outras verticais acabem desempenhando bem em determinado período. Como eu falei, a CEMIG vem nesse processo de desinvestimento de ativos não estratégicos. Teve esse último fato relevante aqui informando a suspensão de uma liminar que estava discutindo ali justamente um desinvestimento da CEMIG, e ela falou que isso viabiliza a continuidade da tramitação do processo de alienação, venda. Então ela segue com esse plano. E aí tivemos, falando de plano, o plano de investimentos da CEMIG, o plano plurianual 2026 a 2030. E esse plano aqui é de 44 bilhões de reais. Ele representa um aumento de quase 15% em relação ao plano anterior, 2025-2029, de 39,2 bilhões. É um crescimento bem expressivo. A gente está falando de quase 15%. E na prática, de onde que vem esses 44 bilhões? Ou vem de dívida, emissão de debêntures, por exemplo, ou vem do equity, vem da geração de caixa da empresa. E aí isso vai reduzir dividendo. Se vir da dívida, reduz dividendo também, porque daí eu estou aumentando o meu nível de endividamento, eu não consigo pagar tantos dividendos. Seja porque com uma dívida maior eu gasto mais dinheiro para pagar juros, seja porque dentro da análise da estrutura de capital da empresa, o que tem de dívida, o que tem de equity, a dívida vai ter um peso maior, e por deter um peso maior, eu não consigo pagar mais dividendos. É assim que é a lógica empresarial. E aí a gente está falando de 6,7 bilhões de reais só no ano de 2026, especialmente em distribuição. E aí quando a gente olha para um volume tão expressivo assim, a gente pode comparar com o lucro líquido para entender a magnitude do negócio, porque isso aqui pode afastar investidores que querem altos dividendos. E aí isso pode fazer com que os investidores não comprem as ações CEMIG e as ações fiquem andando de lado até cair um pouco. Você pode clicar aqui em contábil no Investidor 10 e você vai notar o seguinte, que no ano passado o lucro foi de 7 bilhões, mas com não recorrentes, e nesse ano dificilmente vai ultrapassar 4 bilhões, não vai chegar a 4 bilhões. Olhando aqui para o resultado trimestre a trimestre, a gente nota que tivemos aí 1 bilhão no primeiro trimestre, 1,2 bilhão no segundo e quase 800 milhões no terceiro. Logo, a empresa no máximo vai lucrar uns 3,8 bilhões de reais ao final de 2025. E a gente só vai saber do quarto trimestre no ano que vem. Sendo assim, a gente está falando, em termos de lucro líquido, que o investimento da CEMIG é superior a isso. Aí, em termos de EBITDA, que daí é uma aproximação melhor da geração de caixa da empresa. Então, aí a gente tem 1,83 bilhão aqui, 2 bilhões aqui, 1 bilhão e meio aqui, totalizando 7 bilhões no ano. Então é basicamente um ano inteiro de geração de caixa da CEMIG. A cada ano vai ser mais ou menos esse tamanho de investimento. E aí o pessoal fica, e o dividendo vai para onde? Na prática, você não deveria esperar muito mais do que o dividendo mínimo na preferencial e mínimo do mínimo na CEMIG 3, pelo menos no ano que vem. E a federalização, ninguém mais falou nada, então parece que isso aí não vai dar em nada. Ao passo que na Copasa o processo de privatização já andou bem, CEMIG, pelo jeito, nada vai acontecer. Então, assim, a gente tem um ano em que parece que a federalização que estava gerando certa volatilidade não vai prosseguir. A empresa teve um rating elevado nesse ano pela Moody's. Por outro lado, apresentou recentemente, mas é muito recentemente, um plano de investimento pesado de 44 bilhões de reais. Isso pode afastar investidor que pensa em dividendo. Mas é algo muito recente para gerar essa queda no ano inteiro em CEMIG. Então, basicamente, o que aparenta aqui é o fato de que a empresa não estava barata no ano passado. E é o que eu falava, para tomar cuidado. E enquanto o mercado foi comprando outras ações do setor elétrico, deixou a CEMIG de lado. Em termos de desempenho econômico financeiro, no último trimestre, o EBITDA caiu fortemente, muito por conta do que eu falei, dos não recorrentes em 2024. O lucro líquido também caiu fortemente. Caiu aqui, no ano, 75%. O nível de alavancagem financeira, que é o nível de dívida, subiu. A relação dívida líquida sobre EBITDA subiu para 1,76. Vamos até conferir esse número atual. Olha só, endividamento da CEMIG, que é algo muito importante agora com esse plano de investimento de 44 bilhões. Dívida líquida do consolidado, que pega tudo, né? CEMIG distribuição, geração e transmissão, pega tudo. Dívida líquida, 13 bilhões, 13 bilhões e 100. O EBITDA nesse ano deve ficar em 7,100. Então é 13,100 dívida líquida sobre EBITDA. A gente está falando de 1,85 vezes. É um nível alto? Olha, você deve comparar com outras empresas do mesmo segmento, especialmente de distribuição de energia. Comparando aqui com CPFL Energia, que está subindo bem nesse ano, a dívida está no mesmo patamar. Então, assim, CEMIG está com uma dívida até controlada, apesar dessa queda de resultado. Então, não é algo que preocupa nesse setor. Tem empresa aí com 2, 3 vezes EBITDA. Olha o setor de transmissão, 3,5, 4 vezes EBITDA. Mas na transmissão dá para ter essa flexibilidade maior no endividamento, porque lá
a previsibilidade de geração de caixa é maior do que na distribuição. E tem outro detalhe, isso aqui é muito importante. Não basta olhar só para esse indicador, dívida líquida sobre EBITDA. É importante ressaltar que em 2026 nós teremos uma amortização pesada de 2,6 bi. Tá vendo aqui? Ao passo que em 2027 cai bastante. Então 2026, além da gente ter aí uma situação de CEMIG gastando 6,7 bi com investimento, a gente vai ter uma CEMIG amortizando 2,6 bi de dívida. O mercado deve estar precificando isso também. Então, me parece claro que 2026 será um ano de muito investimento, muita amortização e baixos dividendos em CEMIG. E ainda pode ter um pouco de volatilidade em virtude das eleições. De tal modo que, pensando em timing de mercado, que é sempre extremamente difícil, me parece que o ano de 2026 pode entregar alguma oportunidade adicional a essa de 2025 em CEMIG que não subiu nada. É só uma suposição, posso estar completamente errado, mas esses fatores aqui nos dão esse indicativo. Composição da dívida também importa, e aqui tem bastante equilíbrio. Então tem 53% em CDI e 46% em IPCA. Isso é bom, porque quando a empresa está muito exposta apenas ao CDI, aí ela gasta muito com dívida, já que o CDI, foi para quase 15% e só deve começar a declinar a partir de 2026. E vale ressaltar o seguinte, a empresa já está gastando mais com juros. Olha só o resultado financeiro aqui, ó. Despesa financeira é o que ela gasta com pagamento de juros. Saiu de 324 milhões no ano passado para 533 milhões, isso considerando só o terceiro trimestre de 2025 e de 2024. Então ela já está gastando mais com dívida. A dívida aumentou, a despesa financeira aumentou, tem amortização pesada no ano que vem, investimento pesado no ano que vem. O resultado dela caiu bastante, apesar de uma alíquota de imposto de renda menor, já que ela teve aqui, ó, imposto de renda e contribuição social diferidos de 90 milhões. No ano passado, pagou 493 milhões. Com relação ao lucro líquido, além disso que a gente já comentou, se você faz o ajuste aqui, ó, retirando o não recorrente, a gente está falando que no ano passado teve 1,1 bi de resultado contra só 780 milhões no ano de 2025, terceiro tri. Só terceiro tri. E os fatores para essa diferença constituem um resultado ruim, então o resultado do terceiro trimestre da CEMIG foi ruim, além de tudo. Redução de 106 milhões de reais no lucro da atividade de comercialização por aumento no custo de aquisição de energia. Então, o aumento no custo de aquisição de energia impactou negativamente no resultado da CEMIG na sua operação de comercialização de energia. Não bastasse isso, ela acabou produzindo menos energia e aí precisou comprar energia para suprir os contratos, para cumprir com os contratos. Isso resultou em um aumento de 96 milhões nos custos de aquisição de energia na atividade de geração. Então, geração e comercialização, ela perdeu dinheiro no trimestre. Ela ainda teve impacto negativo de quase 90 milhões na atividade de distribuição, teve queda de 4,4%. É o que eu falei, caiu distribuição, resultado cai muito forte. Resultado financeiro aumentou, e aí ela traz aqui o aumento da Selic, impacto CDI, e esses foram os principais fatores que geraram essa queda expressiva de resultado, de 1,1 bilhão para 780 milhões é bastante coisa. E no setor de distribuição, que é o que mais importa aqui para a gente, você teve ali uma queda expressiva na energia distribuída para clientes industriais, teve uma queda de 8%. A CEMIG explica que essa redução do consumo da classe industrial foi fortemente impactada pela migração de 2 grandes clientes para a rede básica. Aqui em rural também teve isso, uma queda expressiva, ó. Esse setor representou 7,3% da energia total distribuída, com uma redução de 7,6%, em razão da diminuição de 4% na quantidade de unidades consumidoras, que foram recadastradas em grande parte para a categoria residencial. Então, o rural aqui, muito do que tinha no rural aqui, recadastrou para residencial. Então, no que toca ao desempenho fraco no setor de distribuição no trimestre, isso tende a se normalizar, tá? Isso aqui não é motivo de preocupação. Mas como a gente viu, basicamente, na CEMIG, teve um resultado no trimestre mais fraco, no ano também como um todo mais fraco. A gente tem um endividamento crescente, dividendos que devem ficar menores, ano passado uma amortização alta. Claro que a empresa pode emitir dívida para pagar essa amortização, e ela estende o prazo da dívida, geralmente isso é feito, mas é um risco a mais. Então só teve o rating aumentando nesse ano como ponto positivo em CEMIG, o que foi insuficiente para impedir que as ações andassem de lado ou até caíssem
estão caindo um pouquinho nesse ano de 2025. Mas e aí, qual seria um preço mais justo em CEMIG, diante de todas essas variáveis? Tem outra variável aqui que é importantíssima, que decorre muito da gestão estatal, que é a certa imprevisibilidade da direção do lucro de CEMIG. Ou melhor, o baixo crescimento no longo prazo do lucro líquido e da geração de caixa da CEMIG. Só para você ter uma ideia, vou clicar aqui em contábil, vou pegar um histórico longo de CEMIG. Olha só, o lucro líquido em 2010 foi de 2,26 bilhões. O lucro nesse ano, como a gente já falou, vai se aproximar de 4 bilhões. Se você considerar o CAGR, que é a taxa anual composta de crescimento do lucro líquido nesse período, ano após ano, foi de 4%. Ou seja, cresceu o lucro a uma taxa abaixo da inflação. Não foi bom. Claro, aí quem pegou nessas grandes quedas de lucro, por exemplo, em 2016 o lucro caiu para 300 milhões e aí você recupera para 4 bilhões, aí você ganha muito dinheiro. Você comprou no momento certo. Mas longuíssimo prazo é complicado. Claro, se eu pego 2009, aí eu estou falando de 1 bilhão, com uma geração de caixa de quase 1,5 bi. Isso você consegue até ver aqui no resultado de 2009 para a conferência, que foi mais ou menos isso mesmo. Sendo assim, se eu pegar como base comparativa 2009, eu estou falando que o lucro cresceu a uma taxa de quase 10% ao ano. Nesse caso, seria uma excelente taxa. Só que assim, já começa a ficar muito distante. Já é outra história. Na verdade, em se tratando de estatal, a cada 4 ou 8 anos muda tudo. Mas enfim, isso mostra o caráter errático, né, do lucro líquido na CEMIG. A geração de caixa também não cresceu tanto. Então eu diria que para você projetar fluxo de caixa em CEMIG, você não deveria considerar esse crescimento de 10%. Você deveria considerar um crescimento de no máximo 5% ao ano, pensando em janelas de tempo mais longas. Infelizmente, é assim que você tem que olhar, pensando mais em inflação ali. Zerar a inflação em termos de crescimento do lucro líquido. Nesse sentido, eu entendo que CEMIG, pensando numa taxa de desconto de 20%, porque diante de todo esse risco de lucros mais voláteis e essas outras variáveis que eu trouxe aqui para você, eu diria que até os R$ 11 você tem uma tira aí bem provável de 20% em CEMIG, especialmente porque eu estou subestimando a capacidade de geração de caixa aqui, para 3,6 bilhões. R$ 11, então, é uma faixa de preços em que CEMIG te oferece uma TIR provável, uma taxa interna de retorno provável, de 20%. Então, sim, apesar de todos esses riscos que eu comentei aqui, CEMIG hoje está barata, aparentemente. Lembrando que não é nenhuma recomendação. E é preciso estar ciente de que você vai ter baixos dividendos no período. Mas o dividendo não é o único fluxo de caixa para o sócio. Na verdade, é só uma parte. O fluxo de caixa para o sócio é justamente o lucro líquido, tudo que sobra. Então, essa deveria ser sua visão quando você vai analisar empresas. É o que eu explico, trago o plano de valor intrínseco, todo aquele conteúdo que está na minha comunidade. Se quiser conhecer, o link está aqui embaixo. E ainda tivemos um último anúncio, pagamento da segunda parcela dos proventos aqui. A CEMIG, ela demora um pouquinho para pagar, né? Paga bastante JCP, que é importante, reduz o tamanho da despesa financeira a pagar, reduz a alíquota efetiva de imposto. É muito bom esse mecanismo, mas o Congresso Nacional está querendo aumentar essa alíquota para 17,5%, porque o JCP acaba transferindo para o acionista o pagamento do imposto, que é retido na fonte. Hoje está em 15%. Eles querem aumentar para 17,5%, infelizmente. Isso significa ainda menos dividendo no seu bolso, para além do dividendo que já vai ser tributado a partir de 2026. E falando em tributos e impostos, preciso te dar o recado aqui da parceira do canal, que é a Grana Capital, é um aplicativo indicado pela B3 e ele serve para automatizar o imposto de renda da Bolsa de Valores. Eu vou te mostrar ele por dentro aqui. E aqui está o app do Grana, app indicado pela B3, como eu falei. E essa ferramenta aqui, o IR mensal, ele tem o isentômetro, que ele vai pegando para você todas as vendas que você faz e é tudo automático, você não precisa ficar subindo nota de corretagem, não tem nada disso. E ele controla isso aqui para você, lá os R$ 20 mil por mês. Pega ações, né? Aqui no isentômetro só ações no Brasil. Mas assim, o controle de imposto de renda do IR mensal pega opções, mercado a termo, tudo do Brasil. E o melhor, ele puxa para você se tem alguma pendência, às vezes está com alguma pendência fiscal desde 2020, janeiro de 2020. Ele puxa tudo automático, já emite a DARF com juros e multa, com cálculo certinho, para você não precisar ficar se preocupando com esse cálculo, que às vezes é complexo, etc, etc. E às vezes você tem alguma pendência e nem sabe. Então o Grana vai ser uma mão na roda nesse sentido. Além disso, ele tem a declaração por preenchimento automático, em que você faz o imposto de renda da Bolsa de Valores em menos de 5 minutos, coisa rápida. Então você tem essas duas ferramentas aqui que são muito boas, o IR mensal e a declaração em menos de 5 minutos. E esse IR mensal é importantíssimo para você puxar alguma pendência eventual que você tem, às vezes você nem sabe se tem, ele vai descobrir para você. Então baixe o Grana e assine o plano Mais Grana, que é o mais completo de todos, com o cupom MIRAI, que vai te dar desconto
Você assina no anual, já garante o imposto de renda no ano que vem e ainda tem essa ferramenta muito boa aqui, R Mensal, que vai puxar todas as pendências e automatizar o imposto de renda da Bolsa de Valores na sua carteira, né, na sua vida como investidor. Link aqui embaixo e QR Code na tela. Mas agora eu quero saber a sua visão a respeito da CEMIG. Você acha que ela está muito barata, que ela está cara? Como eu disse, na minha opinião, ela está barata, mas o ano de 2026 pode dar ainda mais oportunidade. De novo, é só um chute. E aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você, onde eu trouxe algumas limitações que existem no critério do Décio Bazin de preço teto.